Ladies and gentlemen, eu sou o WB, bem-vindos ao canal Sensato, né? Pelo título você já sabe o que vai ter hoje, né? Mas antes que você possa ouvir resumido, faça o seguinte: se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem e deixe aqui embaixo seu comentário depois que o vídeo acabar, né? O episódio começa quando o Mashiro conta que ele tinha acabado com a calamidade por completo, mas infelizmente não deu muito certo porque aos poucos a calamidade estava tentando voltar. E ainda mais através do sofrimento de alguém, né? E nesse caso o rei foi o alvo perfeito, como foi dito, né? Até porque foi mostrado, por enquanto, foram dois soldados nesse momento que ele estava falando, né? Um deles é o Belum, que eles estavam enfrentando agora, atualmente. E o outro é o Pestis, que pelo que eu entendi, ele simboliza a peste, que só vai aparecer no filme, que foi passado antes do episódio 22. Ou seja, até esse filme chegar aqui no Brasil, pronto, a série já vai ter acabado. E assim, pelo que eu entendi é que no filme, um dos soldados da calamidade que ele enfrenta, que é servo da Clarice, ele se chama Pestis, que tem a ver com peste. Já o Belum que eles estão enfrentando, o nome dele significa guerra. Então peste e guerra, então isso quer dizer que está faltando dois soldados da calamidade, né? A fome e a morte, esses dois soldados. Não sei se vai ser colocado isso mais pra frente, mas vamos ver, né? Enquanto isso, mostra o Heiru, né, tentando trabalhar como entregador. E adivinha onde que ele tinha que fazer uma entrega de comida? Pois é, na casa da família dele, onde ele viu seus dois novos irmãos. Só que nesse momento aí, só foi ele pensar em querer voltar para a família dele, que eu acho que esse está sendo o sonho dele. A espada de Tegasuo não que chama ele, então isso quer dizer, ele é transportado para o local onde ele tinha adquirido a aliança de Gozyujas, fazendo referência bem no comecinho. Só que lá é o seguinte, né? Para ele conseguir a espada, ele tem que passar por um teste. Ele tem que escolher se ele vai preferir viver nesse mundo paralelo, onde ele tem a família dele esperando para ele voltar. Só que se fazer isso, nesse mundo paralelo, bom, Tegasuo morreu, que significa que a Tegajuni, que é a cópia dele, também não existe, o mundo do An também não existe, nem a calamidade existe. Ou ele poderia voltar para o mundo que ele está atualmente, né, o mundo original dele, para tentar salvar as pessoas. Lembrando que se ele for para o mundo paralelo, ele iria sofrer a consequência do tipo, todas as pessoas que ele conheceu durante a batalha somem. Então isso quer dizer, significa que as pessoas que ele conheceu sendo a equipe Gozyuja desaparece, Calamidade desaparece, Tegasuo desaparece, Tegajuni desaparece, e os inimigos que ele enfrenta desaparecem, até as pessoas que ele conheceu, tudo isso desaparece. É como se a mente dele desse uma reiniciada. Isso meio que fez referência ao efeito borboleta. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. E quem não assistiu, é bom dar uma assistida que vocês vão entender, né? Que tem aquele lance de, e se eu conseguir voltar ao passado para alterar alguma coisa na minha vida, que eu cometi a burrice de não ter alterado, e aí vai lá, é uma coisa meio louca, mas eu gostei pra caramba. É óbvio que ele vai optar por agir como um lobo solitário e ele volta pro mundo real. Pra mim eu acho que eu faria o contrário, sabe? Eu ia pro mundo paralelo e ia deixar o mundo original ir pros ares mesmo, infelizmente. Só que enquanto isso, né, o rei vai lá, né, vendo que ele tá sofrendo pra caramba, quase morrendo, o Belum convencendo ele, e é óbvio que ele pensa nisso, né? Bom, se eu não vou poder sobreviver, então mas ninguém vai sobreviver. E aí ele vai lá e absolve justamente a aliança de Kyurangers, que juntando com as outras três que ele já tinha absolvido, que é Magi Rangers e o Woja, que foi do rico que ele perdeu no episódio passado, e Zenkaiji. Pois é, né? E com isso, aquela aliança do infinito, na verdade, vira justamente a aliança da calamidade. Tanto que tem até o olho de Clarice ali. É, feio pra caramba, hein? Ah, e antes que eu esqueça, teve um detalhe que passou nesse episódio, foi o seguinte, que é assim, enquanto a Bunkei, junto com o Fairy Tail, estavam lá fora tentando achar o Knife, né? A Tegajuni estava castigando o Kuon por ele não ter feito nada, né? Ou seja, no momento que o Kuon estava lá, ele poderia ter impedido o Knife de ter eliminado a Keiki, já que a Keiki é uma das brigantes. Ou de pelo menos ter tentado ir atrás do Knife para descobrir o que aconteceu, e Kuon não fez isso. Ele preferiu usar o tempo dele mais para querer enfrentar o irmão. E o engraçado é que nesse momento que ele é castigado, eu vejo que a aparência dele fica quase parecida de um monstro. Então assim, eu não sei se em algum momento do episódio ele vai se transformar num monstro, porque assim, no momento que eu tava tentando achar imagens para, né, eu precisava fazer a montagem, para fazer a thumbnail, eu acabei dando de cara com um monstro que, sei lá, ele parecia meio que ser uma mistura de Garyudo com a armadura do Ryo Tegasuo, que eu achei meio estranho. Eu pensei assim, não, deve ser fan art, né?
eu meio que descartei, eu não salvei, infelizmente. Era pra eu ter salvado essa imagem, eu não salvei. Resultado, aí até hoje eu tentando procurar essa imagem e não acho. Ou seja, das duas uma. Ou aquilo ali foi criado por um fã, só que eu acho meio difícil porque dava meio borrado. Ou então pode ter sido spoiler do próximo monstro que iria aparecer mais pra frente em Ghost Users. O que é bem provável, porque eu não consegui achar essa imagem de novo. Então se alguém aí conseguiu achar essa imagem, me manda a imagem pra eu ver. Só pra eu ter certeza, porque eu tenho certeza absoluta que eu vi essa imagem, mas eu não consigo mais encontrar ele. Você vai entender, a cara do monstro, ele me lembra meio que galhudo, só que quando você vê aqui pelo peitoral, ele parece muito com a estrutura da armadura do Ryotega Sword. O que será que essa imagem aqui mal apareceu no Google, de repente desapareceu como se fosse fumaça? Será que é spoiler do que possa vir dos episódios mais à frente e eles vão querer que a gente saiba? Muito suspeito, muito suspeito. A partir disso, o rei adquirindo esse novo poder, ele começa a invocar monstros para poder exterminar os humanos, e a cada um que vai de CPF cancelado, ele aproveita, pega uma dessas pessoas para entrar na aliança dele. Parece que ele diz que quando ele coletar 10.000 almas humanas, a calamidade volta. Ou seja, já é preocupante pra caramba, né? Aí, enquanto o Heru não volta, tá lá a briga, né? O Ranger Verde usa o poder de Kyoryuger, o Ranger Azul usa o poder de Gauranger e a Ranger Preta usa o poder de Ryusoldier. Mano, é uma pancadaria que eu nunca vi igual, mano. O Mashiro, que era pra ser o mais foda entre os 6, ele apanhou, mano, apanhou feio. É nesse momento, quando o Heru consegue retirar a espada, não sozinho, que pelo jeito a espada ele tem que ser retirado junto. Então quando ele retirou junto com o Tega Sword, é aí que ele é transportado de volta pro mundo real. E ele aparece interceptando o golpe do espadachim. Nossa, dessa hora, quando o rei vê, ele achou que o espadachim conseguiu eliminar a equipe Ghost Users, mas acabou ficando surpreso por saber que o Heru aparece. Cara, mas assim, depois dessa reviravolta, nossa, outra luta bonita de se ver. Só que nessa eu achei engraçado que no momento ele usou o golpe das 3 espadas, sabe? Porque lembre-se que como ele tá fundido com o Tega Sword, significa que o Tega Sword também participa dando 2 braços extras. Então, só que aí quando ele dá o ataque de 3 espadas, ele me lembrou um pouco uma cena de luta do Zoro em One Piece. Lembra? Quando o Zoro resolve usar as 3 espadas dele, entre eles fica na boca. Eu achei muito legal. E assim, depois quando ele vence o monstro, né? Nessa hora o Belum toma conta do golpe do rei, fica furioso e ele se manifesta ficando gigante. Ou seja, ele sozinho consegue ficar gigante, ajuda de ninguém. Isso é raro. Quer dizer, isso se tornou raro para Ghost Users, né? Porque em outras séries é normal que um dos monstros consiga ficar gigante sozinho ou por ajuda de outro monstro. Mas deixa pra ver o poder dele, né? Nessa hora, Tegajuni começa a ter a sensação de raiva e ela cria 4 cópias da equipe Ghost Users que não foram utilizadas e enfrenta Belum com toda a força, né? Cara, outra luta bonita que eu vi. Tipo, o jeito de lutar da Tegajuni é muito mais versátil que o Tega Sword. Tava bom, mas não o suficiente porque o Belum foi lá e derrotou ela fácil. Bem no momento que ele ia destruir ela, ela vai lá e se recolhe. Nessa luta, eu achei 2 coisas, o bom e o ruim, né? Eu achei ruim saber que a Tegajuni perdeu pra Belum, né? Porque ela tinha todo o potencial para derrotar ele. Mas por outro lado, eu achei bom, porque se ela conseguisse derrotar a Belum, significa que ela estaria meio que superior ao Tega Sword, né? Ainda mais porque o Belum até falou que ela é uma cópia artificial do Tega Sword. Falou que luta bem, mas não passa disso. Ou seja, a Tegajuni foi humilhada, viu? Infelizmente. E aí, por fim das contas, né? O Heru volta na casa dele de novo, só que é pra poder entregar pizza. Só que o seguinte que eu vi é assim, eu vi pela legenda em inglês que ele cita uma frase que me lembrou o final do filme de Exterminador do Futuro. Eu não lembro se foi no 1 ou foi no 2, que é I'll be back. I'll be back. Peguei essa referência também. E é isso, né? Agora, provavelmente, no episódio seguinte, vai ser o Tega Sword que vai ter que lidar para acabar com o Belum, porque se a Tegajuni, com toda a força que tem, não conseguiu vencer. Bom, é isso. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram ou não do que eu falei, você faz o seguinte, né? Se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com todos. Se você conhece, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você acha que a Tegajuni poderia ter ganhado ou poderia ter perdido. Então, galera que assistiu esse vídeo, gostou? Um beijo pros caras que assistiram esse vídeo, gostou? Valeu, nos vemos no próximo vídeo. Até logo